abençoados! Estamos aqui em mais um episódio do Na Mesa Podcast. Hoje nós estamos com essa mesa aqui com uma convidada super especial. Ela que é cristã, 40 anos, casada com Douglas, mãe de 2 meninas, empresária e proprietária da Liz Prime e que está agora aqui em Passos com um novo projeto que é o Instituto Brava. Eu estou aqui com a Lisandra Silveira. Seja bem-vinda à nossa mesa, Lisandra. Obrigada, muito obrigada. Gratidão por estar me recebendo aqui, né? Ter aberto as portas desse podcast tão sensacional. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Amém! Eu conheci a Lisandra há pouco tempo, participei do treinamento que o Instituto dela oferece, mas a gente vai deixar isso aqui para daqui a pouco. Não vamos atropelar as coisas aqui, não. Vamos começar do começo, mas muito obrigada de novo por ter a honra de compartilhar essa mesa com você. Foi preparada com muito carinho para você se sentir amada, se sentir acolhida aqui, porque você carrega uma bagagem de história muito grande e essa história precisa ser compartilhada. Precisa, porque eu creio que isso vai alcançar corações que vão ser tocados, que vão ser despertados para poder realmente ressignificar a história delas, olhando a inspiração da sua. Então, obrigado por se permitir ser esse canal de transmissão de bênção aqui nesta mesa, levando a tua mensagem. Amém? Amém. Eu que agradeço, né? Como eu já disse, para mim é uma honra. E você falando da mesa, a mesa faz parte da minha vida, inclusive, né? Até vou contar depois um pouquinho mais na frente, na hora que eu for falar da parte da Liz Prime, mas eu trouxe, assim, eu tive a honra, o privilégio de ser uma das primeiras que trouxe a mesa posta para Passos. E aí vamos lá no início, assim, a minha história, sou cristã, né, nascida em um berço cristão, então sempre estive aí muito perto, com muita intimidade com Jesus, ele sempre esteve muito presente na minha vida. E eu tenho certeza que não me abandonou em nenhum minuto. Mas eu com 15 anos, eu sempre quis ser empresária. Sempre quis ser do comércio, eu queria cuidar ali de alguma coisa. E aí, de 14 para 15 anos, comecei a trabalhar muito cedo, né? Antes até, inclusive, da empresa. Já trabalhava em outras coisas e contrariando ali meus pais. Porque meus pais são comerciantes, né? Eram comerciantes, hoje aposentados. Queriam que eu estudasse. E eles ficaram ali o tempo todo. Tem que estudar, porque eles queriam uma vida, um futuro diferente para mim. Porque para eles foram muito difíceis. E é difícil, né? Você empreender, você cuidar do seu próprio negócio, principalmente, não é fácil. É uma tarefa difícil. Mas ali o meu sangue já vibrava muito forte no empreendedorismo. E aí, de 14 para 15 anos, comecei a fazer bolos. E ali faz um bolo, faz um bolinho, faz na vizinhança. Quando vê, comecei a vender bolos. E aí tive a ideia, eu falei, nossa, eu posso mais do que isso. Eu quero trazer algo personalizado. Eu sempre tive assim essa veia criativa. Falei, eu quero personalizar, eu quero trazer algo assim que faça diferente naquele momento. Na época que eu fazia os bolos, eram aqueles bolos grandes, enormes, né? Hoje é uns bolinhos, mas na época eram uns bolos enormes. Não tinha feito nenhum curso de culinária, era totalmente autodidata. E você fazia sozinha? Fazia sozinha. Inicialmente fazia sozinha. Sim. Aí, quando veio, comecei ajuda, pedi minha mãe ajuda, e um ajudava lavando louça, o outro ajudava, e quando veio, contratei uma moça, né, para poder me auxiliar. Quando veio, eu estava com uma empresa. Eu entregava bolos, eu entregava doces, eu fazia personalizada, aí a mãe vinha, falava, eu quero o tema da Disney, né, do Mickey. Não, eu faço tudo para você, pode deixar que eu entrego tudo. Não sabia fazer nada, mas ali eu ia buscar referência, na época não tinha internet, né, não tinha como ir lá dar um Google, né, então era tudo de criatividade mesmo. E ali eu ia pegando, eu fazia lembrancinhas, eu fazia o convite, eu entregava a bala personalizada, os docinhos personalizados. Quando veio, eu estava com uma empresa. Você fazia a festa. A mãe chegava e... Lisandra, eu quero o tema tal, você entregava a festa pronta. Exatamente. Chegou um ponto que eu comecei assim, mãe, eu quero você também. Porque aí eu comecei a ser tipo uma gestora de evento. Aí a mãe adquiria tanta confiança que ela falava assim, eu quero você lá na festa, coordenando tudo. E aí comecei a pegar até essa função. Só que eu era muito jovem, né? E não tive, diferente de muitas pessoas, eu não tive o apoio. A minha família realmente não me apoiou.
Todos os dias que eu ia fazer um bolo, a minha mãe, todo final de semana, por exemplo, ela falava assim, você tem que estudar, isso não te dá futuro, isso não é bom, e não sei o quê. E eu ali, focada. Quando eu estava com 17 para 18 anos, eu falei, eu acho que a minha mãe tem razão. Eu vou abandonar meu sonho e vou começar a estudar. E aí me embarquei, prestei vestibular e fui fazer sistemas de informação. Nada a ver, né? Assim. Para e pensa. Eu sou descendente, né, de libaneses, sou bisnetas de refugiados, né? Meus bisavós vieram do Líbano. Sangue ali, ó, na veia do comércio, né, comerciante, fui fazer sistemas. Falei, meu Deus. Ficar atrás de um computador. Não tinha nada a ver comigo, e sem falar que sistemas, não sei se vocês sabem, tem que estudar muito, né? Então, além da pessoa gostar, ela tem que amar muito aquilo ali. Eu não me encontrava, comecei a fazer uns artesanatos na faculdade. Aí comecei a fazer artesanatos, quando estava vendendo acessórios, pulseiras, eu mesmo que fazia brincos, abri uma nova empresa dentro da faculdade. Aí eu mais trabalhava do que estudava. Ficava o tempo inteiro andando para todos os lugares querendo vender. Nisso, comecei a namorar, a gente casou, né? Logo ali com as crianças pequenas, eu falei, não dá. Eu tenho que abrir um outro negócio. E aquilo não saía. Fiquei no artesanato e ali no artesanato. Só que assim, quem vê eu contar dessa forma tão brevemente, né? Teve muitos obstáculos, muitos desafios aí nesse caminho. Não é tão simples assim, tão sorridente igual eu tô contando hoje, né? Teve muitas coisas aí nesse processo aí, né? Nesse processo de muito aprendizado, né? Muito ensinamento, e foi, inclusive, preciso. Foi preciso eu passar por toda essa caminhada para poder crescer. Aí depois, logo, eu tive as meninas numa viagem de passeio. Estava só na maternidade. Numa viagem a passeio, a gente estava na praia. Pedi meu marido se a gente podia passar na 25 de março. Era nada, eu já estava com segundas intenções. Falei, nossa, quero conhecer, quero ir lá ver como que é, nunca fui. E aí a gente foi. Passando lá, ele me deu na época R$300 de presente para eu comprar algo para mim. Falei, tá bom, vou comprar para mim. Voltei com acessórios, bolsa, carteira. Voltei com uma mini empresa. Vendi, cheguei, para vocês terem ideia. Hoje, às vezes, as pessoas falam, nossa, mas é tão fácil, assim, é muito simples. A minha primeira venda foi dentro de uma caixa de sapato. Coloquei numa caixa, não tinha onde colocar. Peguei uma caixa de sapato, coloquei ali os acessórios ali dentro, carteiras, e saí vendendo. Vendi tudo. Voltei para São Paulo ali com aquele lucro, né? Já tive o retorno da compra, mais o lucro. E fui comprando. As meninas bem pequenas. Quando vê, virei sacoleira. Sacola para tudo quanto é lugar. E sacola num braço, e sacola no outro. Ia num salão, vendendo de porta em porta. E aí entra num outro processo, que para mim também não foi fácil. Porque essa ida para São Paulo, fazer compras, você trazer. Hoje as pessoas olham para as lojas, você vê tudo bonito dentro de uma loja, mas só quem já fez esse trabalho e quem faz sabe o quão difícil é. Você enfrenta sol, você enfrenta chuva, você enfrenta frio. Muitas vezes eu tinha molhado da chuva. Não dá para você ficar com sombrinha, carregando. Não dá. Na época tinha a feirinha da madrugada, você ia para essa feira, então você molhada, com frio no inverno. Inverno de São Paulo é inverno mesmo, né? Não é igual aqui, lá é muito frio. Roubo, assalto, Passou de tudo já. De tudo que você pensar. Na verdade, Lisandro, eu até fiz essa semana eu fiz uma live, e a live foi justamente esse tema, criando a casca. Exatamente. Porque é exatamente isso tudo que Deus estava fazendo você passar.
Era criando a casca para você ficar realmente... Ele estava te ensinando essas lições para você estar aqui hoje e contar tudo isso. Para você hoje, Exato. quando um ventinho passar por você, não é isso que vai te abalar. Porque você já criou a casca dessa trajetória toda que você veio, né, enfrentando, veio vivendo. Então, muitas vezes a gente pergunta, ai Deus, por que eu estou vivendo isso? Por que Deus está fazendo isso comigo? Ele está te fazendo criar a casca. Porque o que ele tem para você ali na frente é muito maior. Só que você só vai estar disponível, só vai estar madura, só vai ter a capacidade de pegar o que ele tem para a sua vida quando você tiver essa casca. Exatamente. Né? E uma coisa que eu falo assim, ó. Aí você pergunta, mas foi tão difícil, mas você pensou em desistir? Nunca. Nunca me passou na cabeça que eu ia desistir, que aquilo não era para mim. Eu sabia da minha potência, eu sabia que Deus estava comigo, eu sabia que Jesus cuidava de tudo e ali eu era grata e eu era muito feliz em cada momento. Você acredita? Eu numa situação, construindo a minha casca, mas eu era muito feliz. Assim, eu me realizava, cada entrega, cada venda que eu fazia, por exemplo, era muito mais do que uma venda. Era muito mais do que um produto. Era você fazer parte ali daquela pessoa, da vida dela, de construir. Nunca pensei em desistir. Jamais. Sim, diante de qualquer obstáculo, né? A resiliência, né? Resiliência. Tá doendo, tá difícil, mas vamos continuar porque a gente sabe o alvo, né? Porque o que é que o inimigo gosta muito de fazer com as nossas vidas? É a gente desviar o foco. É você, em vez de agradecer mesmo diante das dificuldades, é você começar a murmurar, reclamar diante das dificuldades. Exato. Porque você tá aqui focado. É como se fosse um canhão. Um canhão tá aqui focado para poder atingir ali o alvo. Se o canhão fizer só isso, ele já errou. É questão de milímetro. Uma coisinha só, você já errou o alvo. Então, se você perde o foco de agradecer e continuar na caminhada sabendo aquilo que Deus tem para você, você também vai perder o foco, vai perder o alvo. Exatamente. E assim, a gente vê, inclusive assim, eu gosto de contar essa história, porque você vê muitas empresas, né, que abrem e fecham antes de 12 meses. Sim. Porque as pessoas não estão dispostas a pagar o preço, elas não estão dispostas a esperar o caminhar. É um passo de cada vez, é um degrau por vez que você tem que subir. Né? Então, se hoje eu estou na Alice Prime, aonde eu estou, teve toda uma caminhada, né? E as pessoas não querem, elas querem olhar aquela história lá na frente e elas querem já chegar lá no final. Elas querem viver sua vida sem ter caminhado com os teus sapatos. Com os meus sapatos, exatamente. E aí, assim, até foi legal porque nesse processo aprendi muito, teve muito ensinamento, mas eu entendi uma coisa que foi, assim, para mim fundamental. De que a gente também precisa de estratégias, né? A gente precisa de ter uma mentalidade desenvolvida, que a gente precisa investir, né? A gente tem que investir na gente. E eu passei por mais de 10 anos, 11 anos, porque assim, eu era sacoleira, fiquei sacoleira, quando veio eu falei, não, vou só abrir uma portinha. Abri a minha primeira empresa, na época ela chamava Badulac, era uma loja de confecção e acessórios. Na sua própria casa, não? Você alugou um ponto? Não, era do lado da minha mãe. Inclusive, onde foi a minha primeira empresa. Porque a minha mãe tem um cômodo comercial do lado da casa dela. E aí, eu lá estava desocupada, eu abri a Badulac lá. Entendi. Passou uns 10 meses, falei, vou abrir outra loja. Então, você vê que... Tava no sangue. Já estava no sangue, não tinha como. E aí, abri num outro cômodo que também era familiar, né? Num outro ponto que eu abri a Badulac, que todo mundo me conhece, inclusive a Lisandra da Badulac. Né? Lá a gente ficou por quase 11 anos. Abri lá uma loja de decoração, presentes, e aí é onde entra a mesa posta. Porque sempre fui apaixonada e eu vi, assim, as empresas vendendo pratos, talheres, vendendo, né? Mas elas não vendiam a mesa posta. Uhum. Elas vendiam louças, taças, né? Não a mesa posta. E lá, assim, com muita simplicidade, quem me acompanha há mais tempo sabe. A gente montava as mesas, assim, bem simples, mas lá iniciou-se o olhar da mesa posta. Porque aqui em Passos ninguém falava em mesa posta. Sim. E aí ficamos lá por 11 anos, assim, percorremos um longo caminho, também de muitos desafios, e aonde que eu tive o acesso
a um presente que ele transformou minha vida, né? Eu não sei se a gente já pode entrar, nesse assunto, né? Depois de 10 longos anos, eu recebi um presente, recebi uma ligação, né? Um dia, meu irmão me ligando e falou assim, ó, quero te dar um presente, mas para eu te dar esse presente, eu preciso de você. Falei, mas como assim? O que que é? Ele falou, não, você precisa confiar em mim. Falei, tá bom. Confio. Ele falou, então reserva do dia 23 ao dia 25 de setembro que eu venho em Passos te buscar. Aí passaram ali os meses, eu falei, nossa, mas não precisa vir em Passos me buscar, né? Eu vou em São Paulo, mas nem imaginava o que que era. Chegando lá, chego num hotel, um resort, falei, nossa, meu presente é um final de semana no hotel, vou curtir, vai ser um spa. Falei que final de semana só pra mim. Só pra mim. Só que aí quando veio, bateu aquele medinho, né? Nossa, tô sozinha aqui. Agora, do que adianta? Eu estou num lugar maravilhoso, mas eu tô sozinha, né? Queria minha família aqui comigo. Eu falei, não, mas vamos lá ver o que que é. E aí era um treinamento. Que esse treinamento foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Ali existe, né, uma Lisandra antes do treinamento e depois do treinamento. Ele ressignificou, ele me trouxe olhar, porque tudo isso que eu te contei era como eu olhava, né? O olhar externo. Sim. Mas eu não tinha tido um conhecimento interno de propósito, de estratégias, eu não tinha acesso ao autoconhecimento. Você ia tocando de acordo com o seu coração. Vou fazendo. E vivia o dia a dia ali trabalhando. Acordando, trabalhando e assim vivendo. E de acordo também com que eu fui obrigada, que você falou das cascas, né? Porque eu tive uma infância, até então não tinha tido acesso. Sim. Mas eu tive uma infância, aparentemente, assim, uma infância difícil, né? Dentro de uma família, meus pais foram pais muito jovens, a gente tem uma irmã, né? Nasceu com paralisia cerebral. Então, imagina, dentro de uma família, um casal, minha mãe com 17 anos, né? Com uma filha precisando de muitos cuidados, né? Ela foi uma desbravadora, eu falo que ela foi uma desbravadora, porque ela teve que encarar medos, desafios, uma mulher do interior, que não conhecia nada, encarou São Paulo para buscar tratamento para minha irmã no Hospital das Clínicas. E aí você nasce dentro daquela família que quer o seu melhor. Eles fizeram o melhor deles. Mas para uma criança é muito pouco, né? Porque a criança tem muitas necessidades. A criança ela é muito intensa, ela precisa muito de ser amada, ela precisa de muito emocional. E se essa família não tem essa base, falta tudo isso, né? Então, eu fui vivendo a minha vida baseado nas cascas que foram necessários colocar. Sim. Então, fui obrigada a colocar, tipo, eu preciso sobreviver, eu tenho que buscar as minhas coisas. Então, como se diz, é na raça. Só que a gente não conquista muitas coisas na raça, né? Porque ali vem junto muitas feridas, muitas dores, que você machuca as pessoas à sua volta. Você vai vivendo pela emoção, você vai vivendo pelas feridas, né? As feridas vão respondendo, porque você consegue viver normal, mas quando chega uma situação que que desperta um gatilho lá da sua infância, aí você não sabe como reagir diante disso. Exato. Por isso que muitas vezes, diante de uma ação, vem uma reação desproporcional, porque você está ali imersa ainda em alguma situação da sua infância que você precisa ressignificar isso. Né? Então, Exato. assim, você ia vivendo. Não, e o mais ainda é você nem tem acesso. Sim. Porque tá tudo no seu inconsciente, assim. Hoje eu falo porque eu acessei, né? Mas antes, eu não sabia nem... eu não tinha nem noção que eu estava ferindo as pessoas. Sim. Ali, pra mim, era natural. E a gente vai vivendo a vida de tipo, não, isso é normal. Às vezes uma atitude, eu tinha atitudes, assim, de postura, porque eu fui obrigada a ficar muito general, assim, muita postura, esse comportamento de eu dou conta de tudo, pode deixar, eu resolvo, né? E isso vai te fazendo ficar muito forte, mas por dentro você é muito frágil. E você não se permite ser frágil. Sim, a salvadora, né? A salvadora, você quer salvar todo mundo e outra, você não pode demonstrar essa fragilidade, porque por dentro, às vezes, você tá dilacerado. Mas não, eu não posso me permitir a ter esse sentimento. E você vai só reagindo. E aí, com isso, você vai afastando pessoas, né? Você vai levando uma vida
sou muito grata, né? Não é sobre isso. Porque quando eu olho para todo esse passado, eu falo assim, ó, é graças a ele que eu sou a Lisandra que está aqui hoje conversando com vocês, né? Ele me trouxe muito ensinamento, ele me trouxe muito aprendizado. E se hoje eu estou aqui contando, inclusive, essa história, é porque eu vivi tudo isso, né? É porque eu presenciei tudo isso. Só que a gente passa, às vezes, a vida inteira sem ter acesso a isso, sem a se conhecer, né? Se conhecer o seu interior, de onde vem algumas coisas que a gente acha que são normais. Eu falava muito alto, por exemplo. Falava muito alto, falava muito forte. Não era por mal. Aquilo pra mim eu falava, gente, mas isso é normal. Era muito posturado, assim, era muito... Não, mas é assim, é não sei o quê. Muito general. Muito general. Eu não tava brigando com ninguém, nem nada, era meu jeito. É meu jeito de ser assim. Gente, é meu jeito de ser assim. Nossa, mas se vocês não entendem, só que o que acontece? Eu achava que era normal. Hoje eu olho, era só uma reação corporal, né? Era meu corpo falando... mecanismo de defesa ali, né? De alguma ferida interna. Falando sobre aquilo de tipo, olha, saia desse lugar, é pesado estar aí, é difícil, foi muito pesado você estar neste lugar, você querer ser mãe, mulher, esposa, filha, empresária, nesse lugar que tem muitas e muitas, muitas mulheres neste lugar. É muito difícil aí, esse lugar. Então, quando eu tive acesso a esse treinamento, ele me caiu as minhas vendas, né? Eu vivenciei ele. Não é algo palpável, não é uma coisa que você fala, olha, você pegou isso aqui e você visualizou. Mas ali vão caindo fichas, você vai conseguindo visualizar e você fala, nossa, era isso. Meu Deus, eu fazia isso. Não, mas isso aqui não é normal de fazer. Às vezes, o relacionamento, aí entra também a questão do relacionamento. Meu relacionamento era um relacionamento totalmente conflitante. De pessoas feridas, né? Porque ali você estava... a gente, né, estava buscando exatamente o band-aid. Né? Até lembro numa palestra que você trouxe o olhar, mas ali por debaixo estava todo gritando. Sim. E aí a gente busca no parceiro esse band-aid. Só que a ferida existe. A ferida tá lá. O band-aid, a gente fica colocando band-aids ali para poder tapar aquela ferida, mas se a gente arrancar, ali tá inflamado, ali tá machucado, ali tá sangrando, ali tem pus, né? Tá? Então a gente tem que realmente tratar a ferida e não ficar colocando band-aids para poder disfarçar essa dor. Porque a gente só vai ser curada quando tiver cicatriz, porque a cicatriz não dói. Exato. Né? O band-aid vai doendo. E ele, o seu marido te acompanhou toda essa trajetória, mas você falou que vocês viviam um casamento conflitante. Conflitante, por quê? O relacionamento dos meus pais eram conflitantes, né? E aí, no treinamento, eu tive acesso de comportamentos. Foi o primeiro acesso que eu tive, foi sobre reprodução de comportamentos. E eu passei a minha vida falando, eu vou fazer tudo diferente deles. Mas quando eu olhei, que eu tive acesso, e eu falei, tudo diferente, tudo igual. Fazendo tudo igual. Tudo igualzinho. Então, tipo assim, não quero ser igual a eles, mas eu sou comerciante como eles. Meu casamento é maravilhoso, conflitante como o deles, né? Porque eles também não tinham acesso às feridas deles. Quando eu saí desse treinamento, que eu olhei para tudo isso, falei, não, tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu olhei para minha filha, né? Ela foi a base do meu transformar. Porque quando eu olhei para ela, foi assim, uma chave imensa que caiu. Falei, se eles fizeram comigo, né, somos vítimas de vítimas, eu estou fazendo com elas. E aí elas me deram força, inconsciente, né, eu olhei para elas e falei, não, aqui vai morrer aqui. Essa dor, é claro que elas já estavam grandinhas, então muitas cicatrizes, né, muitas feridas já eram existentes. Mas eu falei assim, só de eu pensar que meus netos, bisnetos e a minha geração para frente não vai viver isso, eu vou começar hoje um processo, né? Eu me entrego a este processo. Eu falo que o treinamento, ele começa na segunda-feira. Ele é um final de semana, mas ele começa na segunda-feira. Porque lá você tem acesso às ferramentas. Mas o que você vai fazer das ferramentas e como, aí depende de você. E eu tomei a decisão. Sim. Né? Eu tomei a decisão de ressignificar. E aí, chegando em casa, olhei para tudo aquilo, falei, tá tudo errado. Elas estão vivendo numa base conflitante, né? De um casal conflitante, mas ainda é possível.
né? É possível a gente ressignificar Sim. tudo isso. Não é fácil. Não é fácil, porque ali já está tudo gravado, né, no inconsciente, já tem vários registros de questões comportamentais e leva-se um tempo para você ir fazendo essa transformação. É um outro processo agora, É um outro processo agora. E aí eu olhei pro meu esposo e falei assim, ó, você tem que fazer o treinamento. Não, de jeito nenhum. Eu não preciso disso, não. É você que precisa, porque nunca é sobre a gente, é sempre sobre o outro, né? Não, você que precisa, porque eu que era difícil, eu que era tudo. Aí eu falei, tá bom, então não quer fazer. Mas aí eu vi que ali já não encaixava, sabe? O que eu tinha decidido para a minha vida, para as minhas filhas, né? Para a nova Lisandra que renasceu. Porque é um renascimento. Sim. Né? Eu renasci diante desse treinamento. E aí criou-se um conflito e acabamos. Eu falei, não, então se você não fizer o treinamento, a gente vai se separar. Né? A gente tem que se separar, porque não dá. A gente não está indo na mesma direção mais. Só que hoje eu consigo entender ele também nesse processo, porque não estava no consciente dele. Sim. Ele não tinha visualizado o que eu tinha visualizado. E aí foi quando eu falo que entra a sabedoria de você ter seus conselheiros, pessoas que de fato você pode se aconselhar. Eu lembro que até eu liguei para o meu irmão mesmo que tinha me dado o treinamento e falei assim, olha, não dá, ele não quer fazer o treinamento e eu não quero viver nessa vida conflitante, eu não quero reproduzir esse padrão. E aí meu irmão pegou e falou assim, olha, você não vai resolver a sua questão fugindo do seu problema. Você se divorciando dele, você só vai fugir do problema. Deu o tempo dele, você teve o seu tempo. Né? Você teve esse tempo para passar por esse caminho. Então, respeite o tempo dele. Ali Cada um tem o seu tempo de enxergar dessas vendas caírem, né? Exatamente. Não, e de conseguir acessar também, Sim. né? Até chegar nas vendas. E aí foi quando a gente separou dentro da mesma casa. E aí a gente falou assim, ó, não dá. Eu falei pra ele, não dá, e a gente se separa. Cada um ficou num quarto, mas a gente ficou na mesma casa. No dia seguinte, ele falou assim, ó, eu tava fazendo terapia, ele falou, me dá o telefone da sua terapeuta que eu vou marcar uma consulta. Eu falei, nossa, já melhorou. Já deu um passo. Já deu um passo, já vai fazer terapia, já deu um passo. Aí ele procurou a terapeuta, mas você ama muito ela? Ele falou, amo. E por que não você se permitir algo novo? Aí a terapeuta, junto com ele, orientou que ele me fizesse uma proposta de 6 meses, a gente dar uma nova chance. Nós estamos juntos, esse ano completa 23 anos juntos. Muito tempo. Muito tempo. A gente estava com 16 anos de casamento. E aí a terapeuta falou, dá uma nova chance, né? Por que vocês não se permitam? Só que eu tinha acabado de sair do meu processo e eu também estava aprendendo. Aí veio o ego. Eu falei, Tava com sede e fome de viver o que você não tinha vivido ainda. Você descobriu que existe um novo e você não queria esperar o processo do outro. Não queria. E outra, e se não mudar? E se em 6 meses continuar a mesma coisa? Aí era o ego. Uhum. Eu esperei porque eu queria correr atrás do prejuízo. Sim. Você falava assim, nossa, eu passei minha vida inteira sem acessar a essa leveza, como é leve, como é maravilhoso aonde eu estava. Eu estava num momento maravilhoso. Tanto é que eu tive problema com obesidade a vida inteira, assim, dieta, e faz dieta, emagrece, engorda e faz e tal. Eu tinha saído do treinamento em setembro e eu tinha colocado como propósito que eu eliminaria 7 quilos em 10 meses. Eu tinha eliminado 10 quilos em 4 meses, para você ter uma ideia. Então, assim, eu tava com a autoestima lá em cima, sim, eu tava cheia de projeto, cheia de gás. Falei, eu vou correr atrás do prejuízo. Se em 6 meses eu só perder meu tempo. Aí a terapeuta foi e me pôs com a minha realidade. Ela falou assim, ó, o seu ego não está permitindo você se dar de presente 6 meses, porque você quer para hoje. Você também está num processo. Você também está iniciando um processo. Eu falei, nossa, é mesmo? Porque eu achei que o meu processo é tipo assim, foi feito, né? Não, já aconteceu. Já aconteceu. Não, caminhada. Era uma caminhada nova. Nisso, ele começou a fazer terapia. Menos de 1 mês já ia ter um próximo treinamento. Ele falou, vou fazer o treinamento. Falei, nossa, meu Deus. Ali o nosso casamento eu já vi que Deus já estava cuidando, né? Que Jesus já estava ali na base de tudo.
Ele fez o treinamento, ele voltou outra pessoa. Ele voltou outra pessoa com outro entendimento. E quando a gente fala em conflito, não era nem conflitos assim. A gente não era um casal triste, não era nem isso. Eram conflitos do dia a dia, assim, era bobagens, né? Era pensamentos de ideias, às vezes até de negócios. Eu queria investir num lugar, ele queria investir em outro. Então a gente não combinava financeiramente. Tanto é que as finanças dele eram todas separadas da minha. Eu tinha a minha empresa, eu tinha o meu negócio, eu tinha o meu dinheiro, ele tinha o dele, tudo separado. Por quê? Eu faço do meu o que eu quero e você faz do seu. Porque se juntasse, dava faísca. Porque, na verdade, um casal, ele não tropeça em montanhas. Às vezes vem uma doença, vem um problema com o filho, né? Vem situações tão grandes, daqueles desertos que o casal enfrenta. Isso aí não abala o casamento. O que a gente tropeça em pedrinhas. As pedrinhas do dia a dia. Então, se você não eliminar essa pedrinha... Opa, essa pedrinha aqui vai me fazer cair. Vamos tirar ela de lado. Pô, tirei. Vamos continuar, dia a dia. Opa, tira essa aqui também. Se a gente não eliminar essas pedrinhas a gente vai empurrando, de repente essa pedrinha vira uma montanha. Não, e é o que a maioria das pessoas fazem, né? Porque elas pensam o seguinte, é só uma pedrinha. Isso. Ah, não, deixa essa pedrinha aí, é confortável, deixa essa pedrinha. Mas de pedrinha em pedrinha a gente vai empurrando, de repente ela vira uma montanha. E as pessoas, de um modo geral, inclusive eu... a gente não pensa num todo. Sim. Você não pensa na família, você não pensa num geral de tudo isso. Imagina a dor que é para um casamento, né? Para o casal, quantas dores ali você está achando que você está eliminando, você está construindo novas dores. Sim. Um divórcio não é tão simples assim como a gente pensa, né? As crianças, né? Os filhos, e a gente não coloca isso em primeiro lugar, de fazer aquilo, não. Deixa eu ir cuidando dessas pedrinhas no caminho, deixa eu ir eliminando essas pedrinhas, porque eu tenho algo muito maior lá na frente, eu tenho um propósito junto com essa pessoa. A gente esquece, né, o juramento que nós fizemos, a gente esquece quando você escolheu aquela pessoa, o que você viu nela, né? O que ela te trouxe de bom para sua vida, e você esquece de tudo isso. Com o passar do tempo, você vai focando no defeito e esquece do que a admiração que você tinha por aquela pessoa. Do propósito. De quando o casal se juntou, qual era o propósito daquele casal? E aí vem muito egoísmo, igual você falou. Ah, mas eu tô no meu processo. Ah, eu tô vivendo aqui. Agora eu descobri isso. Ah, eu tô com muitos projetos. Aí o egoísmo, né? Eu tô fazendo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. O outro não quer me acompanhar, então fica aí. Então, exato. Né? E entra também a questão do... Aí vem o ego ali muito forte, porque é algo também que precisa ser trabalhado. Sim. Tanto é que, assim, aí um tempo depois, a gente já olhou pra nossa terapeuta, que era a mesma, a gente falou assim, olha, a gente vai juntar nossas finanças. Agora a gente vai pôr tudo no liquidificador, bater e fazer algo novo. Ela, gente, mas tá muito cedo, assim, vocês não acham que tá muito cedo para fazer isso? Falei, não, nós já estamos prontos para isso. E ali eu vi, quando ele voltou do treinamento, ele voltou um novo olhar, ele voltou um novo marido, um novo pai. E aí ele entendeu muitos pontos na vida dele, né? E isso trouxe muita clareza para ele. Nossa, olha que eu tanto é que assim, a gente reproduz tanto padrão que a gente às vezes tem a mesma profissão dos nossos pais. Para reproduzir o padrão, né? Então a gente tem a mesma profissão, você tem o mesmo estilo, você gosta das mesmas coisas. Sim. E quando ele olhou para tudo isso, ele falou assim, olha, posso pegar tudo que é bom. Né? Teve muita coisa boa, né? Meu pai me ensinou a ser honesto, teve muitas maravilhas nessa, mas o que é ruim eu não preciso carregar, né? Eu posso deixar para trás, eu não preciso ter esse comportamento. E ali a gente iniciou um novo momento do casal. Ali se surgiu uma nova família. Amém. Aí as minhas filhas começaram a fazer terapia. Elas começaram a ter entendimento, porque foi necessário elas trazerem para o consciente, a minha mais velha principalmente, porque ela já estava pagando o preço das feridas, né, de muitas coisas. Ela teve que trazer isso para o consciente, e aí a família se conscientizou em prol de algo que é muito maior. Né? Algo que é uma base, assim, que quando ela é construída com amor, com respeito, com lealdade e com afeto com o outro, né? De acolhimento, de falar assim, ó, tá tudo bem,
né? A gente passou por tudo isso, mas nós estamos aqui hoje para construir uma nova família. Né? Nós estamos iniciando uma nova família e a gente ainda tem muitos anos pela frente. A caminhada continua. A caminhada continua, só que para uma outra direção agora. E você vê aquela família sendo construída numa outra base, numa outra estrutura. Aí você fala assim, meu Deus, como as pessoas levam tempo para entender, né? Como elas levam tempo para poder entender algo que é tão simples. Sim, verdade. Nossa, que conversa! Eu acho que agora a gente pode aqui fazer um pequeno intervalo, um break aqui, pra gente poder degustar dessa mesa. Hoje nós estamos aqui recebendo, gente, a Dayana trouxe pra gente, né, ofereceu aqui pra gente esse bolo de abacaxi low carb, tá? Sem açúcar, sem lactose, sem glúten. E em cima é uma ganache de abacaxi com cúrcuma. Então, cúrcuma é um anti-inflamatório. Então, aqui a gente trabalha corpo, alma e espírito. Não, e beleza também, nem sem falar na beleza desse. Exatamente. Então, Dayana, muito obrigada mais uma vez pela sua, né, disponibilidade de estar sempre aqui com a gente na mesa. Para você que quer encontrar, né, os produtos da Dayana, só você entrar no Instagram dela. Eu vou colocar aqui embaixo todo o contato que ela tá disponível. Ela entrega para Ribeirão Preto, para Paraíso, para onde você quiser. Ela tem todo o esquema de transportar congelado, sabe? Tudo com segurança, com higiene. Então, o Spa Dayana Terra tá aqui mais uma vez compondo a nossa mesa. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo pra gente degustar essa mesa aqui. E a gente, pra vocês, não fazem diferença. Rapidinho, vocês já voltam. E a gente vai voltar com outro assunto aqui. Nós já vamos entrar agora nesse instituto, que a Lisandra vai contar muito mais aqui ainda. Então é isso, voltamos aqui do nosso coffee. E a gente estava aqui conversando, né, Lisandra, que você ganhou esse presente, ganhou esse treinamento, né? Você foi fazer em São Paulo, depois seu marido também participou desse treinamento. E aí aconteceu essa revolução aí dentro da sua casa, né? Os papéis foram ficando cada um no seu devido papel, no seu devido lugar. E agora você trouxe esse instituto para Passos. Como que é isso? Explica pra gente. Exatamente isso. Na verdade, eu vivi, né, o treinamento e ali começaram já a ter essas mudanças. Eu estava com a Badulac ainda, e aí, assim que eu saí do treinamento, já era um sonho, né? Eu queria abrir uma nova empresa e tudo mais, e aí já comecei a olhar ali um ponto e vim com a Liz Prime, abri, né, a Liz Prime na Avenida da Moda. E a minha vida começou a ser transformada. Isso em quanto tempo? Ai, muito pouco tempo, assim, muito rápido, porque questão de uns 6 meses, porque eram coisas que já havia dentro de mim, só que não tinha esse despertar. Então, eu já tinha vontade de abrir uma nova empresa, só que eu ainda estava nos bloqueios. Ai, não posso abrir porque não tem dinheiro, não posso abrir porque não sei o quê. Então, eu vivia na escassez, eu vivia bloqueada, no medo, né? O medo não deixava eu avançar, não deixava eu ir em busca das coisas que eu já estava pronta, né? Pronta assim, em aspas, só que eu estava toda bloqueada. Quando eu saí do treinamento, eu saí totalmente desbloqueada, capaz, né? Eu tive um encontro comigo mesmo e eu falei, é isso. Então, eu estava decidida, saí com um projeto de vida para 1 ano. Nesse projeto, eu já sabia tudo que eu queria, né? Ali eu já fiz um projeto financeiro, fiz um projeto físico, saí com familiar, né? Saí com todas as metas ali estabelecidas que eram para 12 meses. Então, nos 6 meses, muita coisa foi acontecendo. E o treinamento, ele te acelera, né? Ele te dá um aceleramento muito grande. Ele é muito intenso, né? Muito profundo. É como se você viveu muitos anos em muito pouco tempo. Tanto é que em questão de 2 anos, por exemplo, eu conquistei coisas que eu não conquistei em 20. Né? Ali foi tudo muito rápido, só que eu também tive um entendimento, eu estava muito aberta para que tudo aquilo acontecesse. Né? Então, chegou o meu momento, mergulhei de cabeça, peguei a parte estratégica e agora eu preciso fazer o quê? Então, para eu chegar nesse destino, eu preciso de quê? Para minha família chegar aqui, o que eu preciso fazer? Então, eu estava com toda a estratégia ali traçada.
abrir a Alice Prime na Avenida da Moda e já começou todos os meus projetos seguirem juntos. Porque foi aí que eu falo que entra a questão estratégica. Porque a gente não consegue, quando isso tudo está no seu inconsciente, você não consegue fazer todas as coisas ao mesmo tempo. E foi nesse momento que eu vi que é possível. Porque antes era assim, ó, a empresa estava muito bem, estava faturando, finanças, estava tudo ok, mas a família destruída. Sim. Ah, não, agora eu preciso cuidar das minhas filhas, eu quero ter um tempo maior com elas, aí eu ia para casa para cuidar das filhas, a empresa afundava. E eu não achava que isso era possível. Quando eu saí do treinamento, eu saí com todas as áreas da minha vida com objetivo, aonde eu queria chegar com tudo isso. Então, eu comecei a fazer gestão de tempo, passei a fazer gestão dentro da empresa. Então, se você me perguntar assim, mas foi só o treinamento que transformou sua vida? Não, o treinamento foi a porta que ele me abriu para tudo isso, ele me abriu para um novo momento, ele me abriu para uma nova vida, e baseado em toda essa abertura, eu tinha clareza, ele me trouxe clareza onde eu queria chegar. Sim. Então, foi aí que eu tive acesso ao meu propósito. Então, qual o meu propósito? Que outras pessoas tivessem a mesma oportunidade que eu tive, de que elas entendessem o que eu entendi como milhares de pessoas entendem. Então, esse passou a ser meu propósito. E aí fiz um treinamento. Importante a gente falar que, igual você falou, que esse treinamento te trouxe clareza. Então, uma frase que eu uso muito é que a gente só muda aquilo que identifica. Então, ele veio trazer para você essa clareza, tudo isso colocou aqui na mesa e falou, Lisandra, essa é a sua realidade. Então, onde eu tenho que mudar? Agora você tem ferramentas para mudar porque você está identificando. Exato. Muita gente vive nesse ponto cego porque não sabe nem o que tem que mudar. Exato. Porque assim, ó, eu sabia o que eu queria. Eu sabia que eu queria uma família feliz. Eu sabia que eu queria viver em harmonia com meu marido. Eu sabia que eu queria ter dinheiro. Eu sabia que eu queria, né, que eu precisava investir, cuidar de finanças. Mas como eu fazia? Porque eu falo assim, uma coisa é você saber o que você precisa fazer. Outra coisa é você fazer de fato. Porque saber que a gente tem que fazer, a gente sabe um tanto de coisa. Eu sabia que eu queria um corpo melhor, um corpo saudável. Eu sabia disso. Mas e como que você tem um corpo saudável? Você precisa alimentar bem, você precisa consumir coisas boas, você precisa cuidar, praticar um esporte, né? Fazer uma atividade física. Mas por que você não faz? Né? Porque isso depende do seu QE, que é o quociente emocional. E muitas vezes a gente atua só no QI, né? Que é o seu quociente ali da sua inteligência, né? Uhum. Então eu tenho que ir na academia. Aí você vai um mês na academia, e volta para sua rotina, volta para o seu comportamento. Então, ele me trouxe essa clareza. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso, eu tenho clareza de tudo isso e agora eu tenho as ferramentas. Então, eu desbloqueei o que me impedia, eu curei as cicatrizes. Então, para eu ter uma família feliz, eu preciso curar, eu preciso ressignificar a minha infância, eu preciso cicatrizar as minhas dores. Então, é isso que precisa ser feito. E aí, com essa clareza, eu estabeleci meu propósito, que era levar para ao máximo de pessoas que é possível. É possível. Se eu consigo, você consegue, todo mundo consegue. E a gente passa a vida quebrando a cabeça. Então, eu falei assim, todas as pessoas que eu tiver oportunidade para que elas encurtem o caminho delas, esse era o meu propósito. Só que eu jamais imaginava que eu conseguiria algo tão grandioso, né? Que foi quando você me perguntou como que o Instituto veio parar aqui. Nesse processo, né, fui fazer o nível 2, né? Fui me aprofundar, porque aí quando você faz o nível 1, ele chama Leader Training, que é um treinamento de líderes. Mas não é para você liderar lá fora, é para você liderar aqui dentro. Porque muitas coisas a gente não alcança, a gente não atinge os resultados que a gente espera, por falta de clareza, por falta das ferramentas. Mas como que você tem essas ferramentas? Primeiro você precisa conhecer a si próprio. Você precisa liderar a si próprio, para depois você liderar lá fora.
E aí eu fiz o Leader Training 1 e fui fazer o 2, que é o Gaivotas, que é um nível avançado. O que é o Gaivotas? É para você voar mais alto. Então é uma pessoa que já passou por um processo, ela já se desenvolveu, ela já acessou ferramentas, ela já deu essa evolução e ela quer voar mais alto. E aí eu fiz o Gaivota. No Gaivotas, eu fiquei muito assim, em conexão com Deus, e eu já sabia que desde o princípio, eu sabia que eu era uma escolhida, né, que esse propósito ele não foi plantado no meu coração por um acaso. Inclusive, eu sabia que eu não passei por esse processo por um acaso. Eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida, né, e que esse propósito precisava alcançar outras pessoas. E aí, lá no nível 2, eu recebi uma proposta de tanto falar. Porque eu pensava assim, nossa, mas principalmente a minha cidade, eu quero levar para Passos, eu quero levar para a região, as pessoas precisam ter acesso. E aí isso começou a me questionar, por que muitas poucas pessoas têm acesso a um treinamento como esse? Porque esse é um treinamento, ele é um dos maiores do país, né? Ele veio para o Brasil há 30 anos, onde ele é aplicado por um dos nossos treinadores há mais de 20 anos. Um treinador assim, de um know-how, de uma expertise dentro da profissão. Ele é psicanalista, né? Tem aí um currículo todo extensivo. E eu falava, mas por que as pessoas não têm acesso a algo tão grandioso, tão valioso? E comecei a me questionar, mas será que foi só para mim isso? Será que essa transformação é só na minha vida? E eu comecei a entender que não. Que todas as pessoas que passavam por aquele processo, que aí eu comecei a levar um tanto de gente daqui, levei marido, levei todo mundo para fazer em São Paulo até então. E eu via que a vida daquela pessoa era outra. Ela entrava uma pessoa e ela saía outra. Que era inevitável, não tinha como. E o propósito dos treinadores, né? É claro que uma empresa, ela precisa, sim, de faturamentos, ela precisa sobreviver. Mas o propósito inicial deles era o mesmo que o meu. E aí eu recebi, né, essa proposta de tanto falar com eles, que Passos tinha que ter acesso, que aqui a região... que mais pessoas precisavam conhecer algo que era tão valioso, e aí eles prontamente vieram, né, comigo, apesar do Instituto ser novo aqui em Minas, mas ele já carrega aí uma bagagem de atuação de mais de 20 anos, tanto é que semana retrasada teve o Leader Training, o nosso treinador aplicou em Manaus. Então, ele já tem atuação em outros estados, e a gente, assim, abriu brilhantemente o nosso treinamento aqui, conseguir trazer para que mais pessoas tenham acesso. E aí foi assim que iniciou-se esse processo deste treinamento estar aqui. Jesus, Deus cuidou de todos os detalhes, ele conectou, ele não conecta pessoas, ele conectou propósitos, né? E ele foi conectando pessoas que têm o mesmo propósito de levar tudo isso para outras pessoas, que outras pessoas acessem. Ele é um treinamento muito transformador, ele é um treinamento de cura. Eu falo que ele é uma cura, porque às vezes você não consegue pegar as peças. Ele não é algo palpável, que não é igual você sentar numa sala de aula e você ter acesso. Isso aqui é matemática, 1 mais 1 é 2. Não é isso. Ele é coletivo, mas ele tem uma individualidade onde tem várias ferramentas e cada participante pega a sua ferramenta. Sim. Né? Ele atua individualmente em cada, é uma experiência única, é uma imersão, né, que acontece, você entra na sexta, só sai no domingo, e independente de qualquer coisa, é uma experiência que todas as pessoas deveriam viver, ter oportunidade de viver, porque é algo assim, que a gente não consegue com palavras explicar o que é esse treinamento. Sim. Eu tive a oportunidade de participar aqui do primeiro treinamento em Passos, né? Eu participei com você nesse final de semana inteiro aí. E é interessante, igual você falou, cada pessoa sai com um relato, né? Porque em cada pessoa é trabalhado um ponto específico, né? A gente não sabe o que a gente está trabalhando ali dentro, você entra com uma expectativa, mas no decorrer desse tempo, a gente não pode falar muito, né? Não pode. Mas no decorrer desse período aí da sexta, do sábado, do domingo, igual você falou, o treinamento realmente começa quando a gente volta.
Não quando a gente está lá. Porque aí a gente vai entender o que cada ferramenta trabalhou dentro da gente. Né? A gente não pode ficar falando, nossa, a gente solta aqui algumas coisas, não pode contar. Exato. Mas vai ter um próximo treinamento. Vai ter. Nós temos, já está com a nossa segunda edição, apesar de que as nossas vagas estão praticamente encerradas. Ele vai acontecer de 5 a 7 de maio. Ele acontece lá no Balneário do Lago, ali em Capitólio. Sim. E já tá aí com maior sucesso, tá com uma turminha bem especial. Né? A gente teve aí a participação no 1 de muitos casais, né? Casais não, individuais, mas que agora no 2 os cônjuges, né, estão indo fazer o treinamento. Então, tá saindo uma turminha bem especial, não só para nossa cidade, no seu, né, treinamento. A gente teve aí um treinando que veio direto dos Estados Unidos, ele veio de Orlando para poder fazer o treinamento. Tivemos de Sorocaba, São Paulo, Joinville, no nosso próximo também. A gente já tem aluno aí de São Paulo, porque como eu expliquei, ele não é um treinamento que ele acontece em todos os lugares, ele não acontece em todos os institutos, porque o que faz esse treinamento especial, a base dele também é os treinadores. Sim. Os treinadores, eles têm uma expertise muito grande na entrega. Então, a entrega, a equipe é muito grande, que eles olham individualmente para cada detalhe. Ali, todos os detalhes são observados. E, como você disse, cada turma, cada um vai sair com uma ferramenta. Então, a gente que recebe os relatos, ontem eu estava conversando com alguns, um fala, ai, nossa, na empresa para mim foi maravilhoso. Ele não é um treinamento empresarial, né? Uhum. E aí, nossa, na empresa para mim foi fantástico. Ai, tá caindo. Não, né? Tá. Ele me ajudou muito eu ser mais autoconfiante. O outro, nossa, o meu casamento, eu tive esse entendimento. Então, assim, cada um vai ter a sua ferramenta. Uns vão ter muitas ferramentas, uns vão ter poucas ferramentas, mas ferramentas que fazem a diferença. E deixo até, assim, não tive a oportunidade, às vezes, de falar para todos, mas até vou aproveitar esse espaço para falar. Claro. Que todos os que fazem o treinamento, cabe a ficar prestando atenção nos detalhes. Porque são nos detalhes que você vai pegando as ferramentas e elas vão... É um quebra-cabeça que vai se encaixando as peças. Uhum. Então, a gente sai, de um certo modo, já sai com esse olhar mais apurado, essa sensibilidade, mas a gente tem que prestar muita atenção nos detalhes, porque senão você volta para sua rotina aqui externa e você deixa o seu dia a dia, porque a gente não transforma da noite para o dia. Leva-se um tempo para você entender. E tem coisas que foi construído um caminho no seu cérebro, né? Isso falando na neurociência. Foi construído aquele caminho. Como que você vai desconstruir ele da noite para o dia? Então, você tem que construir um novo caminho, só que você tem que ficar ali cuidando. Olha, volta para cá. Né? A trilhazinha ali no meio, tem aquela grama. Se você todo dia passar por aquele caminho, vai ficar uma trilha. Exato. Agora, se você for fazer outro caminho, aquele ali continua. Então, se você... Não vigiar, você volta para aquela caminho que é mais fácil. Você volta para cá porque aqui é a zona de conforto. É muito mais confortável você estar na zona de conforto, claro, sim, né? Então, você tem que cuidar porque é uma chama. Ali são vários fatores, tem o fator energia, ele é um treinamento de alto impacto, ele é de alta performance. O empresário, principalmente, ele precisa dessa alta performance, porque todos os dias ele tem que levantar, acordar e agora? O que eu faço hoje, né? Uhum. Viver o hoje, viver o aqui, viver o agora, ter essa entrega. Só que isso é algo que você busca. Você não amanhece com essa energia. Então, a gente tem que cuidar muito dessa energia para você buscar sempre se manter ali nessa alta performance. Aí, sim, você alcança os resultados que você espera. Porque se não cuida dos detalhes, eles vão se perdendo. E aí, você volta pro trilho antigo. Para estaca zero ali, onde você se encontrava, né? Para estaca zero, eu acho que não volta. Porque Não, para onde você se encontrava ali. Exato. Né? Mas uma transformação é inevitável. Sim. Você já se transforma. Isso não tem como, assim. É uma experiência única que você vive e automaticamente ali você já
tem uma nova postura. A gente vê isso nítido nos participantes. Quando saem, você encontra com eles, às vezes, um mês depois, você já vê eles construindo. É que, às vezes, a gente não percebe. Sim. Si próprio não percebe, mas a gente já vê um gás diferente, você já vê projetos, às vezes, que estavam engavetados, fazia tempo, aquilo ali já começando a entrar em ação. Então, isso já acontece. Mas, às vezes, não acontece na proporção que você tem capacidade para acontecer. Verdade, verdade. Uau, que incrível! Agora, você falou que as vagas para esse já estão praticamente fechadas. Nós temos 2 vagas. Apenas 2 vagas? Apenas 2 vagas para esse próximo. Mas vão ter outros encontros. Porque, assim, o pessoal que está aqui assistindo, talvez não consiga fazer esse agora, tá muito em cima, né? Talvez é de outra cidade, talvez de outra região, tá muito em cima, não consegue fazer, mesmo com essas 2 vagas. Mas vão ter outros encontros, outros treinamentos. Como que essas pessoas podem fazer? Eu interessei, achei que... né? Pode casar comigo aqui. Como é que elas fazem para te procurar, para poder saber mais disso? Tem todas as informações lá no nosso perfil do Instagram, no nosso Instituto Brava, Brava com H no meio. Depois... Vou colocar aqui embaixo Coloca aí, isso, na descrição. Lá no Instituto, a gente sempre dá todas as informações. A gente não tem definições de datas do ano todo. Mas nesse ano de 2023, todo ano vai ter o Leader Training 1, e nós vamos ter uma única edição do nível 2, do Gaivota, que ela vai acontecer em outubro. Essa é a única data que a gente já tem definido dos próximos. Mas pode chamar a gente, chama no WhatsApp do Instituto, que a gente manda as informações, e sempre que libera a próxima vaga, ele libera no pós-treinamento. Então, nesse 7 de maio, aí a gente libera o próximo. Aí elas são liberadas para o próximo treinamento, aí a gente tem a data, tudo certinho. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo, todo o Instagram, quem quiser entrar em contato, fica, né, fácil de poder já encontrar, às vezes escreve alguma coisa errada, então a gente vai facilitar a vida aqui, tá bom? Liz, muito obrigada por esse bate-papo, foi incrível a gente conhecer. Eu já conhecia muita coisa que a gente já tinha conversado, mas eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo foi tocado de alguma forma, né? Como a gente fala, a gente só muda aquilo que identifica. E a nossa conversa, né, trazer tudo isso, o que você viveu, essas cascas que você foi criando, na verdade é para poder facilitar, né, a vida das pessoas que estão assistindo. Às vezes traz uma clareza, às vezes desperta, né? Tem um gatilho, olha, realmente eu estava vivendo assim no meu casamento, olha, eu estava fazendo assim com a minha filha, olha, na minha empresa eu estava fazendo dessa forma, olha como ela fez. E muito importante o que você falou é que a gente passar a olhar, quando a gente assiste ou escuta um podcast desse, a gente passar a olhar falando assim, olha, se Deus fez na vida dela, Ele pode fazer na minha. Só que igual lá na história de Lázaro, quando a gente olha, quando Jesus foi ali e ressuscitou Lázaro, Jesus fez o impossível, que foi ressuscitar um morto. Mas sempre ele pede pra gente fazer o possível. Porque ele falou com o pessoal, tira a pedra. E aí eu vou fazer a minha parte. Então, é exatamente isso aqui, esse episódio aqui, a gente pode falar isso também. É fazer o seu possível. É você ser a líder de si mesma. Exato. É você caminhar, você pegar tudo que está disponível para você e fazer. Porque só o conhecimento... Ontem, inclusive, na live, eu falei assim, quanto mais conhecimento, menos sofrimento. Porque quanto mais a Bíblia fala, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, nós erramos muito, nós caímos muito pela falta de conhecimento. Só que só o conhecimento também não traz a solução para a nossa vida. Porque a gente precisa conhecer e executar. Exato. Que foi o que Jesus fez ali. Jesus falou assim, eu vou fazer o impossível. O que não cabe a vocês, gente, coloca o pé. Né? Seja dependente do Senhor, seja ousada naquilo que o Senhor colocou no seu coração, igual o Senhor colocou no seu coração, sempre te guiando. O que não cabe a gente entrega nas mãos dele e fala, opa, isso aqui não é minha especialidade não, essa especialidade aqui é de Jesus. Aí, o impossível não é comigo, agora o possível é. Então, o que depende de mim é ir fazer, tirar esse projeto do papel, é correr atrás daquilo, é conversar com pessoas, conectar com pessoas, fazer, né, me conhecer, buscar saber mais sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a minha infância, sobre os meus traumas, sobre as minhas feridas. Isso cabe a gente. Exato. Né? Porque Deus, Ele quer que nós sejamos prósperos, Sim. né? Tá tudo lá na Bíblia. Ele quer que nós acessamos as coisas boas do alto. Sim. Ele quer que a gente
tenha resultados. Ele quer a nossa vida, uma vida feliz, uma vida próspera. Então, ele quer que nós também tiramos essas pedrinhas do caminho, que a gente adquiremos conhecimento, igual você mesmo disse, que a gente faça a nossa parte aqui. Porque como que ele vai te entregar uma bênção se você não está pronto para aquela bênção? E aí, Deus cuida muito bem da gente. Porque se ele entrega uma bênção para alguém que não está pronto, não está preparado, você estraga a sua vida. E ele é tão misericordioso que ele não quer que isso aconteça na sua vida. Eu falo por mim mesma, a minha experiência. Se algumas bênçãos tivessem acontecido lá no meu início do meu processo, hoje, provavelmente, eu não estaria casada, eu estaria divorciada, eu estaria numa outra condição de vida. Então, eu tive que percorrer esse caminho. Os grandes mentores, né? Hoje está aí uma febre na internet, grandes nomes ajudando aí as pessoas, nada mais é do que eles fazem? Eles encurtam o nosso caminho. Sim. Né? Eles trazem essa bagagem de lugares que eles já percorreram, de caminho que eles já viveram, só que a gente, às vezes, o que está olhando de fora, ele não quer que esse caminho seja encurtado, ele só quer fazer um passe de mágica e já está lá na frente, que é o que você falou. Então, a gente precisa das pedras, mas a gente tem que ir tirando as pedras com sabedoria, com conhecimento, né? E buscando para você. Então, você faz a sua parte aqui, que Deus está prontinho para te entregar. Exatamente. Aí é só você receber. Exatamente, exatamente. Gente, então, eu queria já pedir vocês aqui, ó, lá no Instagram, na mesa.podcast, tirar aqui a garrafa para mostrar, né? Lá no Spotify, na Mesa Podcast, aqui no YouTube, na Mesa Podcast. Pega esse episódio, encaminha aí para umas 5, 10 pessoas que você conhece, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração através desse testemunho que a Lisandra trouxe pra gente, através dessa caminhada, através dessas cascas que ela foi criando aí no decorrer da vida, porque muita gente não quer tirar essas cascas, quer esse estralar de dedo, só que isso não acontece. A gente realmente tem que nos preparar para poder, porque as bênçãos do Senhor já estão prontinhas. É a gente que tem que realmente nos preparar para poder alcançar. E do mesmo jeito que o Senhor fez na vida da Lisandra, faz na minha, ele vai fazer na sua vida também. Né? Então, amém. Eu quero te pedir para encaminhar esse episódio para um número maior de pessoas, porque assim você vai estar sendo esse canal de transmissão de bênção, levando uma palavra de encorajamento. Às vezes tem um amigo nosso que tá ali fazendo uma oração, uma amiga nossa fazendo uma oração, pedindo, e quando você encaminha um vídeo desse, às vezes é a resposta de oração que a pessoa tá precisando. Escutar uma história dessa para poder tirar uma força, tirar um ânimo e falar, não, então agora eu vou realmente tirar minha pedra aqui. Deixa que Jesus ressuscita o morto, eu vou tirar minha pedra. Exato. Lisandra, então, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Obrigado por compartilhar essa mesa com a gente. Obrigado por compartilhar a sua história, né? Você falou muita coisa aqui íntima, pessoal. Então, assim, realmente que Jesus venha te abençoar cada vez mais, te prosperar cada vez mais, né? Que você continue sendo essa luz para tantas pessoas que estão lá no fundo do poço enxergando só uma gretinha, né? Então, que você realmente venha ser essa luz, né? Iluminar, transpor a luz do Espírito Santo que está dentro de você para a vida de tantas pessoas, tá bom? Amém. Eu que agradeço, só tenho a agradecer vocês, agradecer as portas. Eu só tenho a agradecer as portas que foram abertas desse espaço que é tão abençoado, tão iluminado. Aqui são muitas histórias, né, contadas que curam. Então, que Deus abençoe e continue abençoando muito esse lugar e traga só coisas boas para vocês e para tantas outras pessoas. E obrigada também para quem está nos ouvindo, né? Gratidão a todos vocês. E se nós conseguimos, vocês conseguem. Amém, amém. Então, esse foi o nosso episódio na Mesa Podcast com a Lisandra Silveira. E é isso. A gente te encontra semana que vem, num próximo episódio, e que Jesus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.